Nesse vídeo eu vou tratar com vocês quanto eu vou receber de dividendos, trazer aqui um comunicado ao mercado de CSN, trazer um comunicado ao mercado do BMG e comentar aqui sobre o avanço do processo de privatização da Copel na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eles estão realizando mudanças. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E na presente data, 24 de novembro, o Ibovespa teve uma alta expressiva acompanhada de uma queda do dólar. Isso ocorre principalmente pelo adiamento da PEC de transição, dando ali, digamos, esperanças para os investidores de que o governo de transição deverá fazer algumas concessões para que consiga aprovar essa PEC com uma superação do teto de gastos da União menos brutal como esta que se está pensando ali, da ordem de 200 bilhões de reais. Trazendo aqui quanto vou receber de dividendos, aqui dentro do BTG você clica aqui em valores em trânsito e aqui constam as datas em que eu irei receber os proventos das empresas que detenho na minha carteira. Então veja só, dividendos de Irani, R$ 48,01, em razão ali de 500 ações que eu detenho na carteira. Temos ainda Copel, R$ 695,26, 3.600 ações que detenho na minha carteira. Temos Banco do Brasil, 2.372 mais 748,90, em razão das 4.400 ações que detenho. Bradesco, praticamente insignificante. Taesa, R$ 714,41 mais 644 reais. E aqui, olha, final de novembro, já comecinho de dezembro. Então Taesa e Banco do Brasil acabam remunerando muito a nossa carteira previdenciária. Temos ainda Petrobras, que acabei aumentando a posição, agora com 500 ações, sendo que apenas 400 ações terão direito a recebimento de dividendos, porque 100 ações comprei na DataX, por conta de toda aquela queda, aquela especulação envolvendo a recomendação de venda do UBS. Aí são 176 mais 400 e pouquinho, e tem aqui mais um pouquinho, R$ 25 de JCP e mais R$ 640. Só que esse 25 e 640 se refere à segunda parcela dos proventos da Petrobras que ficarão para o ano que vem. Dessa forma, no total são quase R$ 7.000 até janeiro de 2023. Um provento interessante, tá? Sendo que a alta de hoje foi forte, por exemplo, com a Alupar, quase 5%, a AS Brasil, mais de 1%, Banco do Brasil, 1,63%, Bradesco, 13,35%, muita gente achando que ia desabar nesse curto prazo, pode acabar desabando caso o quarto trimestre seja muito mais decepcionante. Se desabar, talvez aumente mais um pouco a posição. Copel subindo, aqui na casa dos 8,34%, Cosan acima dos R$17, Itaúsa voltou acima dos R$9, Klabin subindo 2%, acima de 4,25. Marfrig ali numa leve alta. Petrobras, olha só, voltou para R$24. Será que foi manipulação de preços da UBS? Deixa aqui nos comentários. Santander aqui na casa dos 15. Taesa acima dos 37. Transmissão Paulista acima dos 23. Usiminas aqui apenas 7,67. Na minha visão, Usiminas abaixo de R$8 é bem barata, mas já cheguei na minha gestão de risco, por isso não estou comprando mais Usiminas, porque estou bastante focado agora no momento na estratégia de dividendos. Continuando aqui em relação à CSN, ela informa que a sua companhia controlada estadual de geração de energia elétrica aprovou em Assembleia Geral Extraordinária a realização da sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, o que não dá nenhuma preferência legal, tá bom? Então é como se fosse um crédito comum, mas com garantia adicional fidejussória. Quando você ler fidejussória, lembre-se de garantia pessoal, em que uma pessoa está garantindo com seu patrimônio o pagamento de uma dívida, e a debênture é uma dívida da empresa. E que garantia fidejussória é essa? No caso, uma fiança. O fiador será a própria CSN, e isso já foi aprovado pelo Conselho de Administração da companhia em 24 de novembro de 2022. Então a CSN vai garantir o pagamento dessa debênture da sua controlada companhia de geração de energia elétrica. E essa debênture será da ordem de 1,9 milhão de debêntures, sendo R$1.000 cada, ou seja, uma emissão total de 1,9 bilhão de reais, com prazo de vencimento de 2 anos. Então é um vencimento pequeno. Então o endividamento aqui da controlada da CSN, confiança da própria CSN. Lembrando que a CSN recentemente publicou um aviso aos acionistas de um dividendo por ação de R$ 1,17, com pagamento a partir do dia 2 de dezembro de 2022, sendo que a Datacom é dia
25 de novembro de 2022 e a DataX, consequentemente, dia 28 de novembro. 1,17 por ação nas cotações atuais de 14,87 dá-lhe um dividend yield só nesse pagamento de 7,86%. É um grande pagamento. Vai disparar esse dividend yield aqui de apenas 6%. Sendo que a companhia, assim como a Uzi Minas, segue caindo aproximadamente 35%. Não tenho CSN na carteira porque preferi colocar aqui a Uzi Minas. Tenho uma posição ali de 1.000 ações em Uzi Minas. Não pretendo aumentar a posição no momento, como eu falei para vocês. Já cheguei numa posição que hoje é minha gestão de risco em Uzi Minas. Só que de fato, o CSN hoje também está bem mais descontado em que anos anteriores. Aqui a sua relação preço-valor patrimonial abaixo de 1. Isso é raro de acontecer com o CSN. Contudo, comparando-se aqui com o PL de Uzi Minas e GGBR, acaba sendo a empresa mais cara, entre aspas. Acontece que nenhuma delas está cara. Em relação ao PVP também, sendo que em termos de margem líquida hoje, ela também teve uma bela de uma pressionada nas suas margens. Então por isso que acabei ficando de fora, mas de fato é uma bela distribuição de dividendos. Sendo que aqui na comparação de índices do investidor 10, nós verificamos que CSN historicamente não entregou tanta rentabilidade, principalmente por conta de toda essa queda que teve, entregando aí quase 100% de rentabilidade, ficando um pouco abaixo do Ibovespa, ficando um pouco acima do IFIX e ficando bem abaixo do IDIV, que é o índice de dividendos da B3. E o IDIV só mostra como a estratégia focada em dividendos funciona assim. Prosseguindo aqui em relação ao BMG, ele publicou inicialmente um comunicado ao mercado informando que concluiu sua terceira emissão de letras financeiras públicas no montante de 220 milhões de reais. Mais uma captação aqui do BMG a fim de fomentar a liquidez do banco, nada demais aqui, algo rotineiro do BMG, mas o que devemos comentar aqui principalmente foi esse fato relevante, que já te antecipo, foi positivo para os investidores, em que o BMG informa que decidiu que a partir do ano de 2023 deliberará trimestralmente sobre a declaração e o pagamento de JCP, juros sobre capital próprio. O BMG informa que tem por estratégia maximizar o pagamento de proventos por JCP e entende que a mudança na periodicidade de pagamento agrega valor aos seus acionistas, fomentando a liquidez dos seus próprios papéis, já que o BMG não tem uma bela de uma liquidez ali nos papéis. É um banco ali que tem apenas ações preferenciais negociadas em bolsa, o que é ruim, tá? Do ponto de vista de governança. Por que o banco só quer ter preferenciais negociadas em bolsa? Não quer ter efetivos sócios o banco. E aí uma liquidez média diária dos papéis de apenas 15 milhões de reais. Uma liquidez baixa para apenas papéis preferenciais. Então o banco visa atrair investidores que pensam em dividendos com essa nova periodicidade. E aí o banco vai deliberar da seguinte forma. Em relação ao primeiro trimestre, vai deliberar em março, com base na posição acionada de abril e pagamento até maio. No segundo trimestre, vai decidir em junho, com a posição referente a julho e pagará até agosto. Aí depois, no terceiro tri, setembro, outubro, pagará até novembro. E no último trimestre, vai deliberar no último mês, em dezembro, referente à posição acionada de dezembro daí e vai pagar até fevereiro do ano posterior. Isso aqui era muito importante para, de fato, atrair investidores para o BMG, porque veja só, até então, o BMG pagava JCP de forma anual. A cada ano ele deliberava aqui, tudo bem, um excelente JCP em relação às cotações do BMG, que acabam não subindo, mas acabava acontecendo uma vez ao ano. E isso não favorece a recorrência do seu fluxo de caixa para que você possa reinvestir os proventos, seja do BMG, seja em outras ações que você considere melhores oportunidades. Então essa nova política de dividendos, de fato, favorece o pequeno investidor, sendo que o BMG, por conta dos seus resultados mais fracos, esticou a sua relação preço-lucro, por conta dos problemas de governança, negocia ali uma relação preço-valor patrimonial de apenas 0,34. Diante de toda a queda que está havendo nos últimos 12 meses nas ações, está com dividend yield absurdo. Então, pensando em dividendo, exclusivamente em dividendo, não valorização, o BMG faz todo sentido. Não é recomendação de investimento nenhuma. Olhando-se aqui para a rentabilidade histórica do BMG, o que nós temos aqui? Que a rentabilidade foi negativa. Então, perceba o seguinte, não basta os dividendos. Eles não são capazes, mesmo num período aqui de 10 anos, de bem remunerar o acionista, de bem trazer um retorno ao acionista se a empresa não tem bons resultados e não tem potencial de valorização. Por isso, em relação ao BMG, é um banco que eu fico de fora, apesar dessa nova periodicidade aqui
de proventos. De novo, não é recomendação. E finalizando aqui com o Copel, avançou na Assembleia Legislativa o projeto de lei que visa a aprovação da proposta de privatização que foi encaminhada pelo governo do estado do Paraná, que gerou aquela disparada de mais de 20% nas ações quando houve o fato relevante, que é este aqui, em que o estado do Paraná visa transformar a Copel numa corporation, de tal modo que o estado terá apenas 10% das ações com direito a voto da Copel. CPLE 3. E aqui dentro da Assembleia, informação que você consegue extrair do próprio site da Casa Legislativa Paranaense, foi aprovado em primeiro turno o projeto de lei enviado pelo Poder Executivo Estadual que visa a privatização da Copel. Só que a Assembleia já meteu 5 emendas aqui em face desse projeto de lei. Estão querendo alterações. E então isso vai para segundo turno para ver se de fato essas emendas serão aprovadas. Mas veja só quais foram as emendas, que primeiro devem voltar à Comissão de Constituição e Justiça da Casa para ver se de fato elas estão de acordo com a Constituição Estadual, Constituição Federal e com as leis do país. Inicialmente a votação das emendas foi adiada por pedido de vista dos deputados Tadeu Venere e Romero Marchesi. A CCJ ainda vai deliberar isso aqui, mas no geral o que está acontecendo e quais foram essas emendas? 3 emendas vieram da oposição ao governo Ratinho. Uma delas autoriza o Poder Executivo a alienar ações da Copel, desde que seja assegurado no mínimo 51% das ações ordinárias pelo Estado. Ou seja, já quer desvirtuar ali a intenção do governo estadual de vender grande parte da sua participação em Copel. Hoje, o Estado do Paraná detém 70% de Copel e ele quer vender uma posição bem relevante a ponto de chegar no mínimo de 10%. Só que aqui a oposição está querendo que não. Você vai continuar como controlador da Copel. Você pode vender só o excedente a 51%. A segunda emenda retira do texto a vedação que qualquer acionista ou grupo de acionistas exerça votos em número superior a 10% da quantidade de ações. Por que isso aqui foi proposto pelo Estado do Paraná? Ora, para que de fato a empresa seja uma corporation, porque do contrário, bastará que alguma entidade ou algum investidor compre mais de 10% da Copel e passe de alguma forma ter um certo, entre aspas, controle na empresa. O Estado não quer que isso aconteça, por isso limitou a 10% o poder de voto sobre a companhia. Só que a oposição quer tirar isso aqui, principalmente porque quer manter o controle da Copel nas mãos do Estado do Paraná. E a terceira emenda garante que o voto de qualidade do Estado possa ser exercido independentemente do volume de ações que o Paraná possua. Isso aqui tudo bem. Agora, essas duas outras emendas aqui simplesmente querem descaracterizar a privatização proposta pelo governo e espero que não sejam aprovadas. Temos ainda outra emenda do PDT que determina que a autorização para alienação ou transferência parcial da Copel está condicionada à prévia apresentação ao Poder Legislativo do planejamento detalhado, assim como os respectivos estudos econômicos e sociais sobre o impacto da operação na tarifa. Ou seja, está falando o seguinte: com a venda da participação do governo estadual na Copel, qual será o impacto no preço público na tarifa para os consumidores? Ou seja, quer burocratizar aqui para o Estado, provavelmente isso aqui vai ser aprovado, tá? Que isso aqui é bem visto pelos membros da Assembleia. E aqui tem emenda de autoria do deputado Romero Marchesi, condiciona a autorização à realização de audiência pública para discutir a matéria. Então, antes de realizar a oferta pública de ações, de vender a participação acionária, precisa passar por audiência pública, ou seja, discussão pela sociedade. Então, no geral, as únicas duas emendas ali que me preocupam, que podem descaracterizar esse processo de privatização, são essas duas aqui, que não querem deixar com que o Estado, de fato, torne a Copel uma corporation. As demais aqui são meras burocratizações, que eu gostaria que também não atrapalhassem o processo, mas se forem necessárias para a aprovação do todo, tudo bem. Muitas vezes o Poder Executivo precisa fazer concessões para conseguir com que seus projetos sejam aprovados pelo Poder Legislativo. Por isso, vamos acompanhando aqui o andamento desse processo de privatização, que além da aprovação pela Assembleia, depende da aprovação do Tribunal de Contas do Estado. Qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo para não perder nenhum vídeo. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você vai receber aulas exclusivas. A última que eu publiquei foi sobre como investir no exterior na prática, e eu trago lives semanais às sextas-feiras em que você pode tirar suas dúvidas comigo, sendo que você pode cancelar a área de membros a qualquer momento. Além disso, se você quiser corretagem grátis no BTG, eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas já vai deixando aqui nos comentários o que você
achou dessa nova política de periodicidade de proventos do BMG? E em relação ao processo de privatização da Copel, você acha que ele será descaracterizado pela Assembleia Legislativa? Conta aqui pra mim da Mirai. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!